que deve ser a prioridade no Inter para o início da próxima temporada? Vote, participe. Contratar um bom técnico ou reforçar bem o elenco? Tivesse que escolher uma coisa, Vaguinho, o que é mais importante neste momento? É contratar o técnico pica das galáxias ou reforçar o elenco, porque o elenco deu uma rateada. Como eu sei que... Já tô vendo um resultado aqui, ó. Como eu sei que reforçar o elenco vai ser muito difícil e vai ser mais caro que contratar qualquer técnico mas as duas coisas são caras, né? Se a gente for ver, os dois. Não, Não, contratar um treinador é muito mais barato. É? Muito mais barato. Não, tu não paga transferência, não paga transfer. Mas depois tu demite, tu tem que pagar ele. Bom, né? mas isso aí tem 7 na fila para receber. Né? Então... Tem 7 na fila. Eu não tenho dúvida nenhuma de que contratar um treinador e aí entrando já no destaque aí inicial, poxa, a gente... Domingo foi um domingo de sofrimento para todos nós colorados, né? Mas é assim o futebol. Hoje a gente está falando sobre a possibilidade de aquele que é, para mim, na minha opinião, o melhor técnico do futebol brasileiro, ou melhor, o melhor técnico brasileiro, né? Treinar o Internacional. Então, o futebol tem muito disso, né? O Inter tem que pensar grande. Quando o Tite anunciou, quando o Tite publicou uma nota, né, nas suas redes sociais dizendo que estava recuperado e que estava de volta para trabalhar, ali naquele momento eu já pedi para a direção do Inter, tem que ligar para o Tite. O Inter estava com o Ramon Dias ainda. Só olha, tem que ligar para o Tite para saber o que ele quer no ano que vem. O Inter tem que pensar grande. É difícil. Olha, na quinta-feira, Lucianinho, quando surgiu a possibilidade, eu disse, olha, eu não acredito que o Tite vai aceitar treinar o Internacional neste momento da carreira. Mas eu gostaria muito. Na sexta, já com algumas informações, inclusive com as informações que o Diogo trouxe, né? Que o Tite não veria problema em treinar um clube por um ano, né? Por uma temporada, desde que tivesse lá um projeto bem estabelecido e tal. Com outras informações que eu recebi também de que não teria nenhum tipo de problema em treinar um clube do futebol brasileiro e voltar a treinar o Internacional neste momento. Claro que dependendo dos ajustes contratuais. Eu passei a acreditar. Ainda acho que é muito difícil, uma negociação muito complicada, porque não é só salário, tem comissão técnica, tem que amarrar algumas coisas, né? E o Tite precisa ter muita segurança do que vai fazer. Mas, olha, o Inter contrata Tite e aí entrando dentro do debate aí da Interativa, né? Reforçar bem o elenco. O Tite, eu não tenho dúvida nenhuma que o Tite recupera 2 ou 3 jogadores, ele consegue recuperar. Pela credibilidade dele, muita gente vai querer jogar no Inter e vai facilitar a negociação. Óbvio, não se tiver alguma concorrência com algum outro clube e estiver disputando ali, olha, lá tem o Tite. Então, assim, ó, o Tite representa muito. E até essa reformulação no elenco aí, que eu acho que teria que ser de 80%, já reduz para 50%, que tá bom com o Tite. Deixa eu dizer o seguinte, ó, tem uma manchete no GE. Globo aqui que eu tô vendo, que já com, né, o que aconteceu na Copa do Brasil à tarde, ó. Jardim diz que definirá o seu futuro nesta segunda-feira. Ele não quer ficar. Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, que foi eliminado da final da Copa do Brasil. Aí é um ponto que daqui a pouco o noticiário do Inter ele se entrelaça com essa situação. Porque o Cruzeiro daqui a pouco vai querer um técnico no mercado. E o nome do Tite, isso já foi falado durante a semana. Pode ser o Inter ter o Cruzeiro como um rival, Marquinho, nessa disputa pelo Tite. O Cruzeiro perder o Leonardo Jardim, que é o que deve acontecer, porque ele já deu vários indícios. Ele tá dando letrinha, né? Ele se apaixonou pelo Brasil rapidamente e não virou amor. Tem uma entrevista depois de um jogo contra o Palmeiras que ele coloca vários pontos assim pausadamente e deixando claramente o que no Brasil ele acha tão lindo e o que no Brasil ele acha tão desagradável. E ele vai embora. Só que o Cruzeiro vai ter um outro problema. O Cruzeiro precisa contratar um executivo de futebol. Porque quando o Leonardo Jardim chegou, o Cruzeiro tinha o Alexandre Matos. E o Leonardo Jardim foi ao dono do Cruzeiro e disse, olha, o trabalho que ele faz eu faço a vida inteira. E é mais ou menos o que vai acontecer no Grêmio, para a torcida do Grêmio ficar ligada. Esses portugueses, eles mandam em absolutamente tudo. E eu estou falando no bom sentido, não estou falando no mau sentido, não.
Foi assim o Luiz Castro no Botafogo, foi o Arthur Jorge no Botafogo e o Leonardo Jardim no Cruzeiro. Eles mandam em tudo mesmo. Então o Cruzeiro precisa de um executivo, porque ele perdeu o Pelaipe também, que era o segundo, não era o executivo. Então ele vai perder o Léo Jardim, que era o tudo, e perdeu o Pelaipe. Então o Cruzeiro precisa de um técnico e o Cruzeiro, obviamente, por ser SAF, por ter muito investimento, ele vai querer um executivo, aquela palavra que você Pica disse. das galáxias. Isso. Então, E- a situação do Cruzeiro nesse momento, para ele as coisas são um pouco mais fáceis, porque ele tem dinheiro para investir. Mas é um time grande, que esse ano apostava em muitas coisas, não tá na final da Copa do Brasil, mas tá na Libertadores no ano que vem. O Tite provavelmente também vai ser observado pelo Cruzeiro, né? Enfim, não sei se já tem proposta ou alguma Ah, coisa e nessa pelo Não Existe deve a ter, menos, porque conversa em acabou Belo hoje, Horizonte. né? Em Belo Horizonte existe a conversa. Sim, tem especulação, né? Desde o fim É. dessa semana, que é o Tite o nome. Ele tem um probleminha com o Gabigol, né? Não, mas não tem mais. Depois de hoje não Acho tem que o mais. Gabigol, Tu acha que o Gabigol Acho que o acho que não Gabigol vai ter tem um mais. probleminha com a torcida do Quem Cruzeiro tinha eu acho alguma que não dúvida, vai assim, ter quem é que mais. tinha razão, né? Quando tinha lá no Flamengo, né? Gabigol ou Tite, não sei o que, tá aí a Tá, resposta. mas o que o só um Gabigol pouquinho. fez hoje Aí é a de gente volta, rescisão de contrato. a gente volta ao debate aquele que o jogador é que manda no contrato, né? Como é que faz? Ele tem contrato com o Cruzeiro. Ele vai embora porque ele eu- Vai quer. pro Santos, cara. Eu Gabigol vai acho pro que Santos. né, que é o Pedrinho lá do Cruzeiro não vai se preocupar com mas uma é que rescisão com ele. eles Ah, bom. precisam, é que custa, né? É um jogador que parece que custa perto de 3 milhões. Né? É. Eu vejo. Sabe que quando a gente pensa. Traria pro que- Grêmio que o Gabigol, aconteceu- CCD? Não traria. O Grêmio, eu tenho defendido, Lucianinho, que o Grêmio tem que pagar as contas. O Grêmio tem que pagar as suas contas, cara. Acabou essa história de contratar, não dá pra falar nisso. Tem que falar em pagar as contas. Porque se não pagar as contas, vai explodir daqui, ali na frente vai explodir. Não, Deixa eu te interromper. não escapa, O entendeu? Grêmio tem uma primeira conta que, ó, até onde eu sei, não foi paga ainda, que é o Transferban. Que não é E daí não uma. pode transferir, É, né? que Ah, são- tem a do Camilo que tu São noticiou, duas né? contas. É. São duas contas. E a primeira conta é essa, falam em 150 mil dólares. Não, é $1 milhão ainda da compra há 1 ano e meio atrás. Ah, mas o dinheiro do Alisson vai para essas Não, confusões aí. ela É vai. um ou dois transfer ban, que outubro, Tu novembro, resolve, férias e tu deu. resolve. O Grêmio não está recebendo. O Grêmio vai começar vai fechar um negócio agora com a tiqueteria, vai fechar um negócio com o patrocinador master. Dinheiro para gerir esse tipo de conta tem. Eu estou falando estruturalmente. E isso serve para o Inter também. Eu tenho certeza que o Vaguinha está receoso pelo Tite vir, não pela grandeza do Inter e pelo Tite, mas sim por quanto custa o Tite e o que ele pediria Não, em matéria de trabalho para vir. em relação a dinheiro, eu não tô preocupado. Não, mas eu tô falando assim, o projeto do Tite pressupõe contratações de Mas o jogadores. César, se O teu receito... Ô, Vaguinha, eu tô usando o teu argumento, Vaguinha. Qual é o meu argumento? Que tu disse, eu acho muito difícil a negociação porque tem uma série de coisas que precisam ser amarradas. Não, É só o que eu tô dizendo. aí é que tá. É que existe uma narrativa de que o Inter tá quebrado, que não tem dinheiro. Um clube que gasta 12 milhões líquido por mês, ele tem dinheiro para fazer futebol. É isso que eu tô dizendo. Eu Ele sei, tem dinheiro para fazer só futebol. que tu concorda comigo que o que... Eu não tô dizendo que é. Eu tô dizendo que o que passa na nossa cabeça na hora do Tite é que ele vai pedir jogadores. Eu não Não, tenho dúvida mas- que ele vai pedir time, né? É Não, isso mas aí. Ele vai pedir time, mas que pelo que eu Mas entendo. aí é o seguinte, aí o que disseram pro Abel? O que disseram pro Abel? Abel, tu vai vir como dirigente. O Abel também já questionou a direção. Vem cá, nós vamos mexer no grupo aqui, o que vocês vão fazer? Hoje não tem O nem que a gente número. pode fazer? A gente pode contratar 2, 3 jogadores? Já disseram pro Abel. O Abel deve estar, na conversa que ele teve com o Tite, é óbvio que ele disse assim, não, nós vamos mexer nisso aqui que tá aqui, nós vamos mexer, Tite. Confia na gente, vamos trazer, contamos contigo para trazer jogadores. É óbvio que a gente sabe da realidade que o Inter tem, que não tem como fazer grandes contratações. Não tem como disputar um jogador, por exemplo, vou pegar aqui um jogador que está tendo destaque lá no futebol argentino. O jogador tem 22 anos de idade. Palmeiras quer, vai lá o Palmeiras e compra o cara. Flamengo quer, vai comprar. O jogador está voltando da Europa, está analisando propostas. Ele vai pro Palmeiras ou vai pro Flamengo. Agora, tu tem que saber olhar mercado e aí entra a questão Tite do cara, do jogador. Pô, professor Tite tá lá, já trabalhei com ele, vou lá ajudar, daqui a pouco, né, pinta uma outra situação. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que pode ajudar. Agora, reformulação no elenco do Inter, eu falei aqui em 80%,
né, chutando um número aqui, que eu sei que não vai acontecer porque tem competição já mês que vem, mas a mudança de fotografia, pelo menos no 11 inicial, ela tem que ser radical. Daqui a pouco até a gente tem uma projeção disso, Diogo. Acho que a gente vai até colocar isso no telão de quem, né, vai ficar à disposição. Eu acho que esse é um exercício interessante que a gente pode fazer. Mas vai lá, Diogo, só para... Não, é que o Inter precisa de pessoas que entendam do assunto, o métier chamado futebol, para tocar essa reestruturação que é complexa pra caramba. Se o Tite eventualmente vier, é óbvio que não vai ser assim para disputar títulos e fazer um time maravilhoso para ganhar do Palmeiras e do Flamengo. Ele vai vir num outro cenário. O Tite já Mas ganhou. sabe que eu acho que o Tite, Diogo, tem que se desafiar um pouco. Porque ele esteve no grande Flamengo, que tinha todos os Pode ser. recursos do mundo e todos os reforços que ele quis na vida, e não deu certo. É que E daqui a pouco tá informação hora sei lá, eu tô pensando com uma cabeça assim no cara que é um cara vencedor e que na seleção não conseguiu atingir um objetivo de um título de Copa, e, enfim. Tipo, agora acho que eu vou querer provar daqui a pouco diferente. Sei É que lá. assim, a informação que eu tenho é que o Tite, ele já ganhou um monte de campeonato. Claro que todo profissional, né, mas o cara quer ganhar, ninguém vai competir para perder. O Tite já foi campeão, sabe, campeão da Libertadores, do mundo com o Corinthians. Um título a mais, um a menos, não vai mudar a ideia que o mercado tem dele, né? Ele teve uma questão muito complexa com relação à seleção brasileira, que foi a questão da saúde mental, ele ficou mal, ele cancelou as contas no Instagram, ele passou por um período difícil, ele fez terapia, né? Foi fazer terapia porque tinha umas coisas que ele não conseguiu resolver, com a expectativa que ele imaginava que o país tinha dele, enfim, aquelas coisas do Tite, né? Que é um cara super correto. De repente, na cabeça dele, ele decepcionou, pessoas confiavam nele, né? Enfim, não é por perder um campeonato de futebol, seja ele qual for, que as pessoas vão deixar de confiar nele. E aí, daqui a pouco, ficar aqui, perto da família, num outro trabalho, isso ajuda na conta, entende? Ele tem outros fatores que entram na decisão, que não é só o salário ou poder fazer um time para ganhar 200 campeonatos. Mas, enfim, o Inter vai ter que também dizer a ele que ele tem condições de fazer, pelo menos, esse trabalho desportivo. Porque também não adianta, nós vamos te trazer para te tentar resolver tudo, não vamos dar ninguém para ti, e tu vai ter que descobrir um cara na base para valorizar e a gente conseguir vender para um caminhão de dinheiro. Bom, aí também não, né? Aí... Acho que é um discurso, né, Vaguinha, que o Inter deve adotar para tentar seduzir o Tite, e no caso até o Abel seja o personagem que vá fazer isso de uma forma mais direta, daqui a pouco dizer que, olha, talvez o investimento não vai ser o investimento que tu teria em outra praça, né? É que isso tem que ser transparente para as pessoas, Luciano. Tite... Não adianta dizer só para ficar entre o Abel e o Tite. Tem que dizer para o Vaguinha, para o torcedor do Inter, lá, o seguinte: não temos dinheiro, tá todo mundo sabendo que deve quase 1 bilhão, deu tudo errado. A base está com problemas. Olha, gente, a gente trouxe um cara aqui para tentar nos ajudar. Mas o presidente... Mas tem que ser transparente com isso aí. Na entrevista... Aí tudo bem, aí tu cobra o Tite pelo que ele foi demandado. Claro. Na entrevista concedida na sexta-feira, o presidente Alessandro Barcelos, ele adotou o tom realista, né? Ele disse, olha, aqui não vamos prometer nada, vai ser um ano duro, não vamos prometer absolutamente nada em termos de conquista e tal. E mais ou menos foi na linha assim da dificuldade para reformular esse grupo de jogadores. Não teve um discurso assim empolgante do presidente. Também não, né? Já teve esse discurso, né, de brigar por título, de ser, lembram? 38 finais 38 do Campeonato finais, Brasileiro. É complexo isso. Agora, eu não tenho dúvida que o Tite e qualquer outro treinador, quando recebe um contato do Inter, ele vai fazer uma análise do momento, né, do cenário do Inter. E, gente, infelizmente, o Inter vive um momento político que é extremamente conturbado. Houve uma tentativa de união do presidente Alessandro Barcelos. Eu vou botar união entre aspas, tá? Porque quem quer união convida todos os movimentos políticos para a reunião, certo? Nem todos foram convidados. Então, não considero união, tá? Vou tentar aqui, vou colocar aqui. Ele tentou aglutinar algumas lideranças, tá? Ele tentou trazer para dentro do clube de novo algumas lideranças. Só que essas lideranças saem dessa reunião extremamente frustradas e insatisfeitas com o que foi dito ou o que não foi dito na reunião. Mas com o que não foi dito. Porque, segundo o Giovanni Luiz, ex-presidente do Inter, foi uma reunião absolutamente superficial. Bom, e além disso,
melhor dizendo, tem um movimento de conselheiros recolhendo assinaturas pedindo o impeachment do presidente. Ou que, né, um abaixo-assinado que vai ser entregue na segunda-feira ao presidente do Conselho Deliberativo para analisar o impeachment. Então o técnico que está vindo para o Inter, ele olha assim... Vai ter isso então amanhã? É nessa segunda-feira? Não, a informação é... Eu não sei. Não é nenhum ato... Não, claro que não, mas eu digo, vai ter essa questão política fervendo amanhã. Não, como assim vai ter? Já tá fervendo, eles recolheram mais de 2 mil Não, assinaturas. digo, mas vai ter uma reunião, não? Vendo quem Eles- tá é ele. Não tem reunião. Ah, não tem reunião. Eles Tá, só eu vão entendi entregar errado. para o conselho Ah, tá. e eu acho que o conselho vai analisar essa situação. Aí tem que entrar para saber como é que é o estatuto ou não. Mas, enfim, vocês concordam que tá conturbado, né, o negócio, né? Tá conturbado. Aí o Inter é notícia porque não pagou, é porque teve transfer ban, mas não teve, mas pode ter, tem dívida para pagar ao Flamengo. E aí o técnico que tá vindo para cá olha e disse assim, mas vem cá, qual é a solidez que eu tenho para pisar aqui? Onde é que eu tô pisando? Se for assim, por exemplo, o Corinthians, ninguém treina mais o Corinthians, né? E o Dorival tá aí. Mas eu acho que, Diogo, no caso do Corinthians, especificamente, que eu até citei, né? Quando o Dorival é contratado, o Corinthians tinha um presidente. Aí com ele lá é que se dá o processo. Esse próximo Entendi, técnico que o, descontratar. que o não Inter sei. precisa contratar, o Inter está sem técnico. É. Ele, além dele fazer as consultas técnicas, e esse jogador e aquele outro, Abel, quem vem, quem não vem, ele vai precisar de um especialista em conselho deliberativo para dizer se é possível ou não e se pode acontecer ou não. Porque é claro que ele, não o Tite, mas qualquer técnico, vai pensar nisso. Esse presidente vai me contratar e ele pode sair daqui a quanto tempo? Então é bem estranha a situação.